6 pacientes do Hospital do Guará estão isolados por terem sido diagnosticados com a bactéria KPC. A Secretaria de Saúde descarta que exista um surto. Para falar sobre esse assunto, convidamos a infectologista Joana Dark. Muito bom dia. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Bom, primeiro vamos lá. KPC é uma bactéria super resistente e foi identificado, esses casos estão identificados e isolados no Hospital do Guará. É só lá que se tem essa bactéria? Não, na verdade, as bactérias multiresistentes, elas fazem parte já do ambiente hospitalar. Sim. E as bactérias multiresistentes é um problema mundial de saúde. Então, todo hospital onde você tem o uso de antimicrobianos, você tem o risco de ter essas bactérias multiresistentes. Sim. Não é exclusivo de um único hospital, não. E cada hospital tem a sua flora característica, dependendo do arsenal utilizado. E como é que se combate a bactéria multiresistente? Porque tem que se aplicar mais medicação e aí se aumenta a resistência das que sobram, é isso? Exatamente. O combate é complexo, porque aí o uso de terapêutica cada vez mais agressiva é necessário. E nem sempre a gente tem, dependendo da bactéria, ela vai adquirindo mecanismos novos de resistência, vai passando de uma bactéria para outra. Aí chega um momento que você realmente não tem o que utilizar. E esse é o grande desafio mundial, encontrar antibióticos que sejam capazes de combater essas bactérias. Sim. Pergunta que chega para a gente da Giovana. Ela quer saber o que causa essa bactéria KPC. Como é que aparece isso? A gente tem normalmente algumas bactérias que estão na nossa flora intestinal, no trato respiratório. Sim. E, por exemplo, a Klebsiella, a Escherichia coli e outras bactérias, nós convivemos com elas de uma forma harmônica. E em alguns momentos, dependendo, por exemplo, se eu sou hospitalizada, essas bactérias, elas fazem uma transição. A minha flora intestinal passa a adquirir aquela bactéria do ambiente hospitalar. Sim. E aí, algumas bactérias, por exemplo, às vezes elas já vêm resistentes da própria comunidade, com o uso de antibióticos na agricultura, para engorda de frangos e outros alimentos. Pois então, nem sempre está no ambiente hospitalar. Às vezes, você já vem até com bactéria resistente. Quer dizer, então a gente está almoçando e acha que está se alimentando. Na verdade, a gente está plantando um problema ali na frente. Exatamente. Por isso que é um problema mundial a questão da resistência bacteriana. Sim, se usa muito, né? Muito. E no hospital... A produção de carne é absurda. Exatamente. E no hospital, além disso, do uso de antibióticos, a gente tem os procedimentos invasivos, porque aí você coloca um catéter, você coloca uma sonda, você coloca um respirador, tudo isso vai produzindo microlesões e vai favorecendo a proliferação de algumas bactérias e a penetração de bactérias do ambiente hospitalar, que aí é um risco maior para o paciente. E aí é um risco para o paciente e também um risco para se aumentar a quantidade dessas bactérias e o risco para os outros pacientes também. Exatamente. Tem uma pergunta que chega agora da Joana. Meu irmão está internado, uma pergunta não, tem uma denúncia, que ele está internado no Hospital do Guará, foi contaminado com a KPC e o hospital diz que ele está de alta. Querem mandar o paciente para casa infectado com uma bactéria. Eles não estão fazendo o isolamento adequado dos pacientes. Vai haver uma contaminação geral no hospital com a bactéria. Isso caso a Secretaria de Saúde não tome providências. Aí eu lhe pergunto, ela está fazendo esse registro, a Joana, pode ser liberado um paciente que está com essa bactéria? O que é o procedimento padrão? Então, você estando colonizado, sem ter sinais de infecção, sem ter nenhum motivo de doença, né, para estar no hospital, porque você pode estar colonizado, mas sem ter sinais e sintomas de infecção. Se o paciente está bem, o ideal é que se libere mesmo para casa, porque com o tempo a flora dele vai modificar, né, e aí ele vai deixar de estar colonizado com essa bactéria. Sim. Se ele permanece no ambiente hospitalar, é pior. Aí, claro, tem as medidas de precaução, que são as orientações, tem que ser passado para a família. Sim. Mas, assim, nada impede do paciente receber alta se ele está clinicamente bem. Deixa eu ver se eu entendi. Quando ele está no ambiente hospitalar, claro, ele vai ingerir aquela alimentação, ele vai ter contato com equipamentos ali daquele hospital e vai mudar um pouco a flora dele, ele vai ter essa bactéria. Quando ele sai para casa, isso, em média, não vai estar mais exposto tanto a essa, digamos... esses fatores lá do hospital. Exatamente. E em casa, algumas bactérias demoram até 3 meses para poder você trocar, né, da sua flora intestinal e você não ficar mais colonizado com ela. Sim. Então, o correto é receber alta mesmo.
E que cuidados tem que ter em casa para um paciente que vai ter alta? Essas bactérias, em geral, a gente faz a precaução de contato, né? Mas em casa, o ideal é que a pessoa tenha um banheiro, porque são enterobactérias, na maioria das vezes, que você vai eliminar pelo próprio intestino. Sim. Então, são os cuidados básicos, né? De ir ao banheiro, de higienização das mãos depois. Mas, de modo geral, depois que está em casa, se todos estão saudáveis, não tem ninguém doente, são as medidas normais de higiene. Não precisa ter grandes problemas de controle, porque no ambiente hospitalar você faz a precaução de contato para não passar de um paciente para outro que está imunossuprimido, né, que está com dispositivos. No caso, todo mundo saudável, aí a situação é diferente. É diferente, totalmente diferente. Pele íntegra, então isso é tranquilo. Pergunta da Margarete. Ela quer saber como saber, na verdade, da KPC, se não está sendo feita a cultura na maioria dos hospitais. Ela já tinha mandado essa pergunta, não tinha dado tempo de fazer, ela mandou de novo. Então, os hospitais não têm esse exame? Como é que funciona isso? Teve um problema de abastecimento, né, nesse ano que passou. Então, a identificação de algumas bactérias estava difícil. Porque você não tem um meio de cultura. Sem o meio de cultura, não tem como identificar. Então, o que pode estar acontecendo é que o retorno desses insumos e a identificação dessas bactérias que são endêmicas no ambiente hospitalar dá talvez a falsa sensação de surto, né? E isso o receio da população. Mas sem meios de cultura não tem como identificar. Aí quando tem o meio de cultura, o hospital faz um exame, uma avaliação periódica e indica os níveis, é isso? Isso, a gente tem a gente tem a cultura de vigilância, que aí você faz o swab retal e em algumas instituições o nasal, para identificar, saber com quais bactérias o paciente está colonizado. E dependendo da bactéria, se for uma bactéria multiresistente, aí a gente implanta a precaução de contato, o isolamento, para não disseminar para os outros pacientes. Perfeito. Bom, a gente está recebendo mais perguntas aqui. O pessoal está alertando para que aumentem os cuidados no Hospital do Guará. Bom, e como se descartar a situação de surto, no caso, especificamente esse do Guará? Cada hospital tem um serviço de controle de infecção hospitalar que faz a vigilância. Sim. Essa vigilância, esse monitoramento é realizado pela instituição e você descarta o surto de acordo com o perfil do seu hospital, da sua instituição. Mas, assim, a gente já sabe que KPC, por exemplo, no DF, é endêmico em várias UTIs e hospitais públicos e particulares. Então, isso a gente já tem esse conhecimento geral e agora, com o retorno dos insumos na Secretaria de Saúde, a gente vai voltar a monitorar e quando houver um aumento de essa bactéria ou outra, aí tem as precauções, as medidas de isolamento, de limpeza terminal dos leitos, de orientação para a população e para o corpo técnico do hospital. Perfeito. Agradeço muito sua atenção aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Bom dia para a senhora. Obrigada.